iPhone. A maioria das pessoas quer ter um, seja por status, por conta das ótimas câmeras e otimização que eles trazem, mas infelizmente nem todos conseguem porque são muito caros. Pensando nisso, eu fiz aqui uma lista com as melhores opções de iPhone custo-benefício para você comprar agora em 2025. Lembrando que é a minha opinião, então caso você não concorde, deixa a sua lista aí nos comentários e tamo junto. Antes de começar a lista, eu já quero dizer que não recomendo nenhum iPhone abaixo do 13, porque já são iPhones muito antigos, eles não têm uma boa bateria e dificilmente vão receber mais alguma atualização. Então, na mesma faixa de preço desses iPhones, acaba compensando muito mais você pegar um Android, que já vai trazer uma tela, câmeras e bateria bem melhores. Só vale a pena mesmo você pegar um iPhone 12, por exemplo, caso você queira muito um iPhone e não pode pagar mais de R$ 2.500 por um, pois apesar de já ser muito antigo e trazer uma péssima bateria, ele ainda traz uma boa tela, um bom processador e boas câmeras. Agora, caso você consiga pagar um pouco mais caro, eu recomendo muito o iPhone 13. Ele custa ali na faixa dos R$ 3.000 e um ponto muito positivo é que, diferente do iPhone 12, você já consegue encontrar ele novo. Ele traz o processador A15 Bionic, acompanhado com 4 GB de RAM, e é um ótimo processador. Mesmo sendo antigo, ele ainda vai dar conta de tudo, vai rodar praticamente todos os jogos e aplicativos sem dificuldade nenhuma. Isso por conta da otimização absurda que a Apple traz nos seus processadores. Um ponto que vale a pena falar é os 4 GB de RAM, que não vai atrapalhar a sua experiência, mas conforme ele for recebendo mais atualizações, esses 4 GB de RAM podem começar a incomodar. A tela dele tem 6.1 polegadas com tecnologia OLED, é uma ótima tela, é tanto que o iPhone 13, 14, 15 e 16 também trazem essa mesma tela, com poucas diferenças como na resolução e no brilho. A câmera principal traseira, ultra-wide frontal tem 12 megapixels, ainda trazem uma ótima qualidade, grava vídeos em 4K a 60 fps e ele é uma ótima opção para quem quer um custo-benefício para fotos e gravações. Tem certificação IP68, que é uma proteção contra água e poeira. A bateria dele tem 3.240 mAh, que é muito boa. A partir dele a Apple começou a melhorar muito suas baterias. Ele vai entregar uma ótima autonomia, uma ótima duração de tela. E na minha opinião, ele é simplesmente a melhor opção de iPhone custo-benefício mais barato que você consegue encontrar hoje em dia. Subindo um pouco mais, a gente tem um iPhone 14 e ele é muito parecido com o iPhone 13, trazem a mesma tela, a diferença é que ele já traz um brilho melhor, traz o mesmo processador que é o A15 Bionic com um núcleo a mais, além disso ele também já traz 6 GB de RAM ao invés de 4. O que significa que ele é um pouco mais potente e mais rápido que o iPhone 13. Ele também traz a certificação IP68 e o carregamento MagSafe. Tem uma ótima construção como todos os iPhones, com laterais em metal e uma traseira feita em vidro. Ele também mantém os 12 megapixels em todas as câmeras, a diferença é que aqui ele já traz algumas melhorias, como por exemplo a frontal que traz o autofoco e a principal traseira que traz uma lente de abertura maior, ou seja, ele consegue capturar mais luz entregando fotos um pouco melhores. No geral, ele é o iPhone 13, digamos que mais tunado. O problema mesmo é que ele custa na faixa dos R$ 3.900. E nessa mesma faixa de preço a gente já encontra o novo lançamento da Apple, que é o iPhone 16e, que apesar de vir recebendo muitas críticas pelo fato de trazer apenas uma câmera traseira, uma tela de 60 Hz e não trazer alguns recursos, ele ainda é uma baita opção, pois ele já traz o processador A18 Bionic, que é o mesmo do iPhone 16, que é muito potente, mesmo com um núcleo a menos. Já vem acompanhado com 8 GB de RAM, tem uma velocidade de desempenho absurda, então dificilmente você vai ter algum problema com o desempenho. Ele mantém a mesma tela de 6.1 polegadas com tecnologia OLED, infelizmente traz apenas os 60 Hz, o que de fato é um ponto negativo, pois hoje em dia você já consegue encontrar Androids de R$ 1.000 com telas de 90 e 120 Hz, mas não tem muito o que fazer, já que todos os iPhones base trazem apenas 60 Hz. Ele traz uma câmera principal traseira de 48 megapixels e uma frontal de 12, e são ótimas câmeras, grava vídeos em 4K e já tem uma qualidade melhor que as câmeras do iPhone 14 e 15. O ponto negativo é que ele não traz alguns recursos como o modo cinema, que pode fazer falta para muita gente. E como ele tem apenas uma câmera traseira, ele não traz uma ultra-wide. Então se você não abre mão desses recursos, funções e dessa câmera a mais, talvez ele não seja uma boa opção para você. Mas em compensação ele já traz a inteligência artificial da Apple, que hoje em dia é uma merda, mas é bem provável que ela vai melhorar. Ele traz a proteção IP68 e além disso traz a maior bateria para um iPhone de 6.1 polegadas. E na minha opinião ele é uma das, se não for a melhor opção de iPhone custo-benefício para você comprar hoje em dia. Lembrando que o link de todos os iPhones dessa lista vai estar aqui embaixo na descrição em lojas confiáveis e com os melhores preços caso você se interesse por algum. Mas agora vamos continuar a lista.
lista. Praticamente na mesma faixa de preço a gente tem o iPhone 15. E a maioria das pessoas tem dúvidas sobre qual é a melhor opção, o iPhone 15 ou o 16e. E começando pelo desempenho, o iPhone 15 tem o processador A16 Bionic com 6 GB de RAM, e é um ótimo processador, roda qualquer jogo ou aplicativo sem dificuldade nenhuma, mas é inferior ao A18 Bionic com 8 GB de RAM do iPhone 16e. Ele mantém a mesma tela dos outros, a diferença é que já traz uma tela mais brilhante de até 2000 nits e também já traz uma resolução maior de 1.5K. A câmera principal traseira dele tem 48 megapixels e aqui ele já tem uma ultra-wide de 12, que não tem no iPhone 16e. Já a frontal também mantém os 12 megapixels e no geral também são ótimas câmeras, faz ótimas fotos e gravações de vídeo, mas que perde em qualidade para o iPhone 16e. A diferença é que aqui ele já traz alguns recursos e modos que o iPhone 16e não traz, como o modo cinema e ação, que muitas pessoas gostam e utilizam muito. Ele também já traz o carregamento MagSafe, que o iPhone 16e também não traz. E hoje você consegue encontrar ele por volta dos R$4.000 a R$4.300. No geral, se você quer alguns recursos a mais, ou se você gosta muito e não abre mão desses recursos e da câmera ultra-wide, vai de iPhone 15. Até porque mesmo o iPhone 16e tendo câmera, bateria e um processador melhor, o processador e a câmera do iPhone 15 também são tão bons que hoje você dificilmente vai sentir essa diferença no dia a dia. Agora, caso você queira um processador, câmera e bateria melhores, principalmente pensando a longo prazo, vai de iPhone 16e, já que como ele é mais recente e tem mais memória RAM, provavelmente ele vai ter uma longevidade maior. Falando sobre memória, a partir do iPhone 13, a versão base de todos os iPhones dessa lista tem 128 GB de armazenamento, o que já é muito bom. E agora, para você que quer uma opção mais recente e completa, com o mesmo nível do processador e qualidade das câmeras do iPhone 16e e os recursos do iPhone 15, temos o iPhone 16 que traz uma câmera principal traseira de 48 megapixels e uma ultra-wide frontal de 12, que também são câmeras muito boas. Se tem algo que a Apple não deixa a desejar é em câmeras. Ele faz fotos incríveis com a qualidade absurda, já traz o modo cinema e ação. O processador dele é o A18 Bionic com 8 GB de RAM. A diferença é que aqui ele já traz um núcleo a mais para o iPhone 16e, o que significa que ele é um pouco mais potente. E se os outros processadores já são bons, aqui não é diferente, ele roda praticamente tudo sem dificuldade nenhuma. Traz entrada USB-C tipo C, tem certificação IP68, a bateria dele tem 3.561 mAh e hoje você encontra ele na faixa dos R$5.300. E sendo bem sincero, na minha opinião, hoje ele não vale a pena por esse preço. Porque apesar de ele já trazer câmeras e um processador melhor em relação ao iPhone 16e e 15, ambos já são tão bons que dificilmente você vai sentir essa diferença, sem contar o fato de que eles custam muito mais barato. Bom, o vídeo é esse, diz aí o que você achou dessa lista, lembrando que esse é um vídeo mais focado no custo-benefício, é para pessoas que querem comprar um iPhone, mas não podem pegar uma versão Pro ou Pro Max, e se ficou faltando algum iPhone aqui nessa lista, deixa aí nos comentários e tamo junto.